Olá pessoal, tudo bem? Tendo em vista os recentes acontecimentos, nossas aulas vão ser a partir de agora online via aplicativo do colégio. Mas isso não quer dizer que você vai perder alguma coisa. Pelo contrário, você não vai perder nada. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, por favor não deixe de enviar para o aplicativo do colégio para que eles possam encaminhar para o professor e sua dúvida seja sanada. Sem mais delongas, vamos ao capítulo 3, Crônica Argumentativa da nossa apostila de redação. Antes, porém, se faz necessário algumas considerações importantes, tendo em vista as modificações que nossa disciplina vai sofrer. Toda vez em que este símbolo aparecer, o do lápis, é de extrema importância que você registre e escreva em seu caderno as informações de slide. Anote também em seu caderno a informação dita pelo professor que você considere ser importante, tal como ocorre em sala de aula, anotando sobre o contexto histórico e principalmente sobre a estrutura do texto. Anote as dúvidas que você tiver durante as aulas para tirar com o professor via aplicativo do colégio. No caso dos exercícios de fixação da apostila, quando solicitados, você terá o prazo de 1 semana para realizá-los, portanto, deixe a apostila em ordem. As redações só serão aceitas a partir de agora se enviadas dentro do prazo solicitado e em arquivo do Word, Arial 12, cor preta, com margens de 3 cm para cada parte da folha, com 20 linhas no mínimo e 30 linhas no máximo, enviadas via aplicativo do colégio. Muita atenção! Sobre o nosso gênero textual, antes de ir para a crônica argumentativa, se faz necessário definir crônica. Crônica, a palavra crônica deriva do grego Cronos. Cronos significa tempo, existe aliás o deus do tempo que se chama Cronos. A crônica é um gênero textual em que busca registrar um fato cotidiano e não deixá-lo cair no esquecimento. Historicamente, em 1434, Fernão Lopes, um importante escrivão português, foi nomeado cronista-mor do Reino de Portugal, cuja missão naquela época era de fazer registro dos feitos antigos de reis de Portugal até o reinado de Dom Duarte, o equivalente ao rei da época. Esse registro era chamado de carônica, ou seja, crônica. O cronista, que já vinha desde a Idade Média, passa a ser agora um escritor profissional, passa a trabalhar com a matéria histórica de um povoado. E depois de registrar todos os fatos que aconteceram com os reis, a importância dele era registrar o que acontecia no período atual. Depois disso, muitas pessoas consideram que a Carta de Pero Vaz de Caminha, de 1500, o primeiro registro de texto brasileiro, pode ser considerada como uma crônica. Observamos o fragmento abaixo. A Carta de Pero Vaz de Caminha. Senhor, posto que o capitão mor dessa vossa frota, e assim os outros capitães escrevem, a vossa alteza a nova do achamento dessa vossa terra nova, que ora nessa navegação se achou, não deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos a fazer. Já ali havia 18 ou 20 homens. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Suas mãos traziam arcos com suas setas, vinham todos rígidos sobre o batel, e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles os pousaram. Muitos acreditam que essa carta, que é o gênero textual, pode ter fragmentos de crônica por revelar justamente coisas que aconteciam na época do cotidiano. Um pouquinho mais adiante, a gente tem a evolução da crônica. A crônica ela surge no desenvolvimento do folhetim, que eram as notas de rodapé do jornal que serviam para contar histórias. Existiam 2 tipos de folhetim no jornal. O folhetim em si era aquela história que daria um alívio para quem comprasse um jornal, para não ler apenas notícias tristes. Existiam 2 tipos de folhetim, que era o romance, com histórias mais longas que semanalmente eram publicados capítulos, e os de variedades, que eram histórias mais curtas. A crônica surge desse tipo de folhetim de variedades, lá no século XIX. Importante destacar é que a crônica não é um romance, porque ela não é grande, e não tem muitos personagens e nem muitas tramas. E ela nem pode ser um conto, porque ela não é tensa, ela não tem um clímax forte. A crônica é um gênero textual cuja função é ter como tema fatos da atualidade relativos à vida cotidiana. Sendo assim, a crônica argumentativa ela não deixa de ser e de ter como tema fatos da atualidade relativos à vida cotidiana, só que ela gira em torno de um argumento, isto é, um fato a ser discutido. O autor, diferentemente das outras crônicas, como a narrativa, defende um ponto de vista específico que ele considera ser o certo,
E a crônica argumentativa, é importante destacar, ela não é, porém, um texto dissertativo argumentativo em sua essência. Isso quer dizer que ela não vai ter aquele rigor de terceira pessoa ou de certa forma, defender um ponto de vista com dados comprovatórios, a pesquisar coisas para elaborar seu texto. Ela é uma história que se baseia e gira em torno de um argumento e defende um ponto de vista do autor. Aqui há um exemplo de crônica argumentativa. No topo, diga onde seu nome está escrito e eu lhe direi quem és. Num programa que assisti outro dia na TV, um humorista apresentou um método bem curioso para sabermos se somos ricos, pobres ou de classe média. Se no trabalho seu nome está escrito em sua blusa, você é pobre. Se está escrito na sua mesa, você é de classe média. E se seu nome estiver escrito em letras enormes na fachada do prédio em que você trabalha, então você é rico. Faz sentido. Eu só escreveria algo mais a terceira definição. Se seu nome estiver em letras garrafais na fachada do prédio, você pode ser tanto rico quanto pichador. De uma certa maneira, todos nós queremos ver nossos nomes escritos por aí. Quanta gente não daria tudo para aparecer na televisão, participar do Big Brother ou ser capa da Capricho? Ser famoso é mais que um sonho, é uma exigência da nossa época. Cada um faz o que pode para sobressair. Uns são bons no futebol, outros na matemática, fulano é engraçado e cicrano é lindíssimo. Mas se a vida por um lado nos apresenta uma infinidade de caminhos que podemos seguir, também nos bate muito a porta na cara. Às vezes, as circunstâncias são muito mais fortes do que nossos planos. Por exemplo, se você fosse mais velha, tivesse 3 filhos para criar, estivesse desempregada e surgisse uma oportunidade de emprego numa fábrica de parafusos, dificilmente diria, não, obrigada, mas fazer parafusos não é a minha ambição na vida. Eu quero ser veterinária e trabalhar com periquitos. Para o pessoal que tem um nome escrito na roupa, o mundo não é esse sonho de liberdade e múltipla escolha que às vezes acreditamos ser. Essa é uma contradição muito grande do mundo em que a gente vive. De um lado ouvimos por todo canto, faça o que você quiser, ouse, vença, escolha seu próprio caminho, seja original, destaque-se. De outro, no entanto, estão todas as limitações da vida. Quem tem 1,50 m jamais será o rei do basquete. Quem nasceu em uma favela dificilmente irá a uma multinacional. A pichação é consequência dessa contradição. Quando o garoto começa a perceber que seu futuro está muito mais para a fábrica de parafusos do que para o jogador da seleção brasileira, que o único lugar em que as pessoas lerão seu nome será na etiqueta de seu macacão, resolve fazer a fama por suas próprias mãos. Pega um spray de tinta e escreve seu nome no alto dos prédios. Os pichadores competem para ver quem chega mais alto, quem escreve o nome no lugar mais difícil. Mas não é só entre si que eles competem. Também disputam espaço nos outdoors, com propagandas de uísque, cigarro e roupas, com bandas de música pop. A maioria diz, ouse, seja original, apareça. De uma certa forma, é mais ou menos isso que o pichador está fazendo, conquistando seus 15 palmos de fama nas grandes cidades. Ele nunca chegará ao topo da sociedade. Seu nome, sim. A estrutura da crônica argumentativa é a seguinte: título, nome do texto, introdução, apresenta o espaço, as personagens e o argumento, fato a ser discutido. O desenvolvimento desenvolve as personagens ao entorno dos argumentos do autor e a conclusão opinativa, apelando para um ponto de vista do autor, isto é, diante do argumento a ser discutido na história da crônica. Chega-se a um veredito de cunho argumentativo sobre o tema em questão. O que diz a nossa apostila lá na página 86? A crônica argumentativa é um gênero presente na mídia e se propõe a refletir a respeito de algum tema ligado ao cotidiano. Por meio da construção de argumentos, o cronista busca evidenciar um olhar opinativo quanto a algum elemento presente em nossa sociedade. Para isso, muitas vezes, faz uso da ironia de uma linguagem intimista, criando proximidade com o público leitor. Revisando, a crônica argumentativa é, portanto, um gênero textual. Texto-história sobre um fato cotidiano se desenvolve por meio de argumentos do autor com seu ponto de vista e tem a seguinte estrutura fixa: título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Importante destacar é que o desenvolve os personagens ao entorno de argumentos do autor. Para se aprofundar, visite o website sobre o que é crônica argumentativa e para exercitar para o próximo dia 6 de abril, próxima segunda-feira, realize a seguinte tarefa: exercício de fixação da apostila, páginas 85 e 86, interpretando a crônica Duelo, e o Você é o Autor 1, enviar via ClassUp para correção. Partindo de um fato cotidiano ocorrido em sua escola, escreva uma crônica em que discuta soluções para um problema que, em sua opinião, impede você e seus colegas de conviverem bem na escola. Sem mais delongas, ficamos por aqui. Até a próxima.